Sociedade Digital no ar. Nós vamos juntos nessa próxima meia hora discutir o mundo da tecnologia dentro do universo das finanças, as fintechs que já estão há bastante tempo no mercado, fazendo um barulho danado e resolvendo a vida de muita gente, transformando a vida de muita gente. Este é o nosso assunto dessa semana. O Leonardo Abrão, que é o meu convidado desta semana, já está aqui para esse nosso bate-papo. Leonardo, obrigado pela tua presença. Obrigado, eu. Mas antes eu preciso fazer um disclaimer para você que nos acompanha. Você está assistindo ao programa, ouvindo ao programa e diz assim, meu Deus, eu conheço essa pessoa. Ele não é o André Miceli. Não sou o André Miceli. Sou o Carlos Aros. Estou aqui porque André Miceli está, ao longo dessas semanas aqui, 2, 3 semanas, ele vai estar ausente. E aí ele disse assim, Aros, por favor, vá lá e cuide da lojinha. E como Sociedade Digital é esta lojinha do meu coração, eu estou aqui de volta para acompanhar você nessa jornada. Então, temos este combinado, eu e você juntos até o retorno de André Miceli, e aí a gente vai tocando o barco por aqui. Tá ok? Deixa eu agora cumprimentar direito você, Leonardo. Estou intrigado. Prazer. Muito prazer. Estou intrigado. Não Vou era... tentar te desintrigar. Vamos desintrigar. Porque vocês já estão no mercado há bastante tempo. Você vê, somos senhoras fintechs, senhores startupeiros. Anciões. Das fintechs, não. Não, aí... pior que quase, você vê que eu tava ali fazendo a maquiagem, né? E o cara falou, pô, cabelo bonito, mas, pô, tá bastante fio branco, né? Estamos com quase 40, né? 38, né? Denunciou que quando você chegou nesse mercado era tudo mato. Era, cara, foi em 2011, né? Foi quando a empresa foi fundada, mas eu comecei antes. A empresa vai fazer 14 anos, eu tô há 20 no mercado. Então comecei em 2025, tira 20 anos, 2005, né? Então comecei em 2005 como office boy e eu vi muita coisa analógica, né? Muita coisa mecânica. Você pegou toda a transição desse mercado, né? Peguei, você tinha ali a questão da startup, ou da Starfall, da Stardown, né? Algumas. Que eram as empresas emergentes, que não tinham nenhum grau tecnológico, que tinham muito intento por inovação, por desburocratização, mas não necessariamente tecnologia implementada. E quando eu fundei a empresa em 2011, a gente também não tinha, né, tecnologia proprietária, linha de produção proprietária, desenvolvimento in loco, né, in-house. A gente foi criando essa prerrogativa ao longo dos anos. E vocês começaram entregando que solução para o mercado lá em 2011? Bom, o mercado era muito mais centralizado do que é hoje. Então, assim, quando você vê essa gama de players, você tem instituições de pagamento, você tem iniciadores de transferência e pagamento, você tem credenciadores, você tem as fintechs de crédito, né, que foram as primeiras a serem regulamentadas, sim, as SCDs e as S entre pessoas, né, as SEPs. Você não tinha essa gama, essa miscelânea de players atuando no cenário. E até também a questão de instituições financeiras tradicionais, bancárias e não bancárias, o número era bem mais resumido do que o que você tem hoje. Você tinha os grandes players que já estavam ali estabelecidos. Os grandes players, aí você pega Corp e Varejo, e você tinha as famílias. Você ainda tem os bancos familiares, sim, né? Os bancos que a gente chama de middle, alguns são middle de nicho, industriais, de comércio. E outros são bancos que só existiam para atender a cadeia, né, econômica que a família estava inserida. Então, bem menos concorrência, bem menos barateamento, muita centralização, uma centralização muito maior do que a que existe hoje, apesar de hoje ainda haver muita centralização. Mas o desafio foi esse, né? Quer dizer, não existe uma regulamentação, nem uma ideia empresarial ou comercial do que é uma tech cambial, uma tech bancária, uma IP transfronteiriça, né, que faz cross-border, né? E como que a gente ia se inserir e monetizar o negócio, né? Mas o desafio, voltando para a sua pergunta, era, cara, como que eu vou conseguir movimentar o dinheiro? Sim. Porque eu não tinha nenhum tipo de previsão legal para isso, né, para me enquadrar. E aí foi quando a gente achou a normativa do Bacen de correspondentes no país, né, correspondentes bancários e cambiais,
que é onde você não tem domicílio bancário próprio, posição cambial financeira própria, né? Você está ali plugado, né? Teoricamente, uma instituição financeira bancária ou não faz um plug and play com você. No nosso caso, era um plug and suffer, porque, velho, hoje ainda é muito deficiente o mérito tecnológico no nosso mercado. Há 14 anos atrás, ou há 20, quando eu comecei. Mas era isso, né? Vamos começar como correspondência bancária e cambial. Era uma empresa individual na época, né? É uma SA, já faz 5 anos. E o desafio foi esse, né? Nenhum entendimento técnico legal ou tecnológico legal para o nosso modelo de negócio, né? E aí vocês entram em um processo em que o mercado estava entendendo o que era essa novidade, ainda não estava muito bem delineado esse processo que hoje para nós é claro, né? Sim. O que são as fintechs, o que são as instituições financeiras... As de pagamento, as financeiras. Né? Cada uma delas ali segmentada. Não tinha havido ainda um movimento de consonância entre Banco Central, a SUSEP, a CVM, todos os players olhando e falando, não, peraí, precisamos, em um movimento só, abraçar o mercado. Hoje né? tem o Open Insurance também, né? Que é da SUSEP, as Insurtechs, né? Cada uma desses órgãos olhou e falou, não, peraí, nós precisamos criar condições para esse mercado se estruturar, e ele não pode ser marginal, porque senão a gente quebra a estrutura. Até porque senão você acaba sendo omisso e anomalias que podem oferir risco ao sistema financeiro como um todo acabam surgindo. Né? Então as autarquias e os órgãos vinculados às autarquias precisam se antecipar ou correr atrás do prejuízo e regulamentar. E aí vocês hoje são... vocês eram uma startup de câmbio, vamos colocar dessa maneira. Até de câmbio manual, tá? De câmbio, tem uma casa de câmbio aqui entrando no prédio, né? E o primeiro empreendimento nosso, online, digamos assim, foi um comparador e processador, e-commerce, tá? Uma search engine, um e-commerce de câmbio turismo, que era o cambiar.com.br. O Darkoval, que está aqui pertinho, né? Da família Dayan, tinha 35 lojas ali, proprietárias do banco dentro do buscador. O Banco Travelex, que na época era Banco Confidence e popularizou muito as lojinhas, né, as postos físicos de câmbio, tinha toda a sua capilaridade ali dentro do buscador. Então, a gente começou com o câmbio manual online, fazendo comparação de preço, de custódia, de oferta por capilaridade, controle de capacidade financeira, de compra, de venda. E começamos assim, né? E hoje vocês estão onde? Cara, o número chama atenção, ó. Vê se está correto o que eu recebi aqui, ó. Que em 2024 vocês movimentaram mais de 4 bilhões e meio em operações cambiais. De reais, sim. Acho que mudou um pouco daquela operação lá. Mudou. 2011 mudou. pra cá. Mudou porque a gente saiu, né? Até antes de 2011 com o Cambiar, a gente saiu do B2C, que eu fazia através de plataforma nossa, né? De comparação e venda, para o B2B e o B2B2C. Ou seja, eu comecei a fazer o atacado, comecei a trazer cliente em massa. Cliente em massa através de 2 figuras, né? Uma é o agente autônomo de câmbio, que é uma figura comercial que a gente vestiu tecnicamente, tecnologicamente e tecnologizou ela, informatizou e tecnologizou. E o outro foi também informatizar e tecnologizar parceiros comerciais, né? Porque sempre houve uma grande dor, principalmente por partes de escritórios de advocacia, advogados autônomos, contadores e assim por diante, de conseguir resolver problemáticas de transferência de dinheiro e abertura de contas bancárias. Então, a gente começou a regrar um negócio, informatizar e tecnologizar essas 2 figuras e prover para elas ambientes virtuais para elas interagirem conosco, né? E aí, a gente começou a trazer cliente em massa, com alto volume. E aí também vem aí mais desafios, né? Porque você tem que continuar dando vazão com qualidade e com legalidade. Segurança, que é dinheiro. Exatamente. Legalidade e segurança, né? Falando não só de LGPD, mas de cybersecurity. De tudo. Então, sim, foram 4,5 bi de reais, algo do tipo, em 2024. E a gente vê potencial de crescimento ainda maior, né? O mercado ainda é muito centralizado, porque por mais que você tenha mais players atuando, 85, tá no relatório de economia bancária, esse do Bacen, todo ano ele solta, tá? 85% do mercado bancário, falando de conta de consumo, de consumer banking, e cambial, falando de cross-border e das suas ramificações, né, de remittance e assim por diante, estão no top 4 de varejo, né? Então, você ainda tem muito a diluir, tem muito a descentralizar
dessas casas aí que já estão estabelecidas há um bom tempo, né? Qual que foi o grande desafio? A gente falou um pouco da questão regulatória e tal, e esse acho que é um desafio até hoje, mas do ponto de vista de transformações tecnológicas mesmo, você falou que eles passaram a ter desenvolvimento dentro de casa, a gente hoje tem um nível de complexidade maior, de interfaces a partir das quais vocês vão ter que plugar soluções de vocês. Sim. A própria questão da segurança, o cybercrime evoluiu muito. Sim. Quais foram os grandes checkpoints para você ao longo dessa jornada, pensando em tecnologia? Rapaz do céu, foram... Alguns. Foram muitos. Mas assim, cara, eu acho que o principal foi o fato da gente nunca ter tido wallet, né? Ou seja, domicílio bancário próprio. Então, por mais que eu tenha ambientes, né? Eu tenho softwares web, eu tenho sistemas operacionais web, né? Por mais que eu tenha OS web e que eu embarque ali, né? Esses parceiros, esses agentes, eu também tenho internet câmbio banking para o cliente final. Como eu não tenho domicílio bancário próprio, como eu estou dependendo de uma instituição financeira bancária... Para quem está nos acompanhando entender, é assim, você faz toda a parte da transação, só que você não guarda o dinheiro de ninguém, você não é um banco. Eu não custodeio, né? É de um banco para o outro. Isso, é bank to bank, Você não pega o dinheiro, peraí, eu vou guardar aqui e vou devolver lá. Não rola isso. É bank to bank, então assim, eu não realizo custódia monetária, compensação monetária, nem liquidação doméstica ou transfronteiriça, né? Eu estou sempre regrando o negócio, produtando o protótipo do produto bancário e cambial, precificando ele e literalmente tecnologizando ele, né? Quer dizer, o que no âmbito de user interface, user experience, a gente pode realizar para que aquilo seja palatável, né? Flua bem para o usuário final. E o desafio é esse, né? A questão da gente sempre estar plugado numa instituição financeira bancária, no caso são duas, né? O Banco BS2, o antigo Banco Bom Sucesso, que aportou na gente em 2022, e o Banco Travelex, que eu estou com eles desde o fundador lá do Marco Schauda, que era o Banco Confidência. Então você acaba encontrando limitações, porque você está correndo numa linha de desenvolvimento, né, de inovação ali tecnológica, e a casa que te provê a posição, nem sempre ela está nessa mesma velocidade ou com os mesmos intentos, né? Então, você harmonizar esses dois ritmos, você casar eles para que tudo corra afuniladamente, sinérgico, né? Eu acho que já foi muito pior, né? Para entender o que a gente queria fazer, como a gente está posicionado, o que era lícito, o que não era. Hoje é bem mais fluido, mas ainda assim desafiador. Hoje você se colocaria como? Você é mais uma empresa de tecnologia ou mais uma empresa financeira? Cara, você sabe que eu não sou normatizado pelo Bacen, né? Eu não sou um player enquadrado no ecossistema do Sistema Financeiro Nacional, porque eu estou plugado num banco. O banco. O banco, portanto, que tem que cumprir com essa... Exato, né? Ele tem que me fiscalizar, né? Eu falo, o que esse cara está desenvolvendo, fazendo, mercantilizando online nos canais virtuais dele, né? Mas o Bacen pediu uma gentileza para mim, e eu atendi, através de um banco que a gente tem contrato, que eu mencionei aqui, isso em fevereiro, de falar, a gente queria falar com o Abrão Filho, queria falar com o Léo. Foram 3 e-mails, né? Eles conversando com o banco. E no último e-mail falaram, ele não é normatizado, ele não está sob o nosso guarda-chuva, mas a gente queria só trocar uma ideia. Eu aceitei de bom grado, né? Foi muito bacana. Foi 1h30, quase 2 horas de conversa virtual, de videochamada. Mas... Só repetir, comecei a perguntar. Se você é uma empresa mais de tecnologia isso. ou... Aí na reunião, o Bacen, 1 hora, pergunta, Léo, mas cara, beleza, juridicamente você é um correspondente de instituição financeira, né? Esse é seu KNAI. Mas eu tô vendo aqui que um correspondente cambial ou bancário também pode ser um agente autônomo de câmbio seu em X plataforma, ou um parceiro comercial seu em Y plataforma. Pô, e aí? Quer dizer, você está provendo tecnologia, desenvolvimento, ambientes web ou locais para esse cara? Ou você é correspondente do banco e tá... Eu falei, cara, eu tenho um know-how, não só cambial, tá? Bancário, cambial, todos os submercados do mercado financeiro bem apurado, até mais do que tecnológico. Mas se eu não tiver essa infratech, se eu não tiver todo esse arcabouço, eu não consigo processar e nem o banco vai conseguir processar. Tem que entregar a informação. Se não processar de maneira lícita, eficiente, assertiva, em tempo real, 24/7, o banco não faz e eu não vou ter o que fazer, né? Então,
Hoje, acho que o tech, cara, ele tá meio a meio com a atividade pura de ser um banker. Eu sou um banker, eu sou um banker autônomo, para quem é old school, né? Você tinha e tem ainda hoje, nos bancos de corp e de varejo, profissionais que usam o relacionamento da família para abrir conta bancária e fazer investimento e fechar câmbio. Eu fiz isso sendo autônomo e tech, né? Foi o que aconteceu.